Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Todo domingo aqui nesse espaço conversamos sobre o nosso querido Rio de Janeiro. Tem programa novo de manhã e reapresentação depois do Canal Livre. Ou você pode assistir quando quiser no nosso canal do YouTube, Band Rio. Quem aí tá com saudade de viajar? Dá uma vontade, né? Então fica com a gente porque o assunto hoje é turismo, com gente do Rio em dose dupla. 2020 foi o ano em que o turismo parou. A pandemia prendeu as pessoas em casa e viajar só em sonho, literalmente. Sem sombra de dúvida, a crise pegou em cheio o segmento. Agentes de viagem, hotéis, pousadas, companhias aéreas, todos sofreram o maior baque da história. E o poder público ajudou a segurar as pontas? A saída para o recomeço é investir em viagens curtas? Quando poderemos voltar a receber a grande quantidade de turistas que estávamos acostumados? Vamos tratar destas e muitas outras questões com Gustavo Tutuca, secretário estadual de turismo, e com Michael Nagy, diretor de marketing do Hotel Fairmont. E ainda no programa de hoje, a história de um tal de seu parente, uma figuraça típica do subúrbio carioca. Ficou curioso? A gente conta já já. Seja bem-vindo, Gustavo Tutuca, secretário estadual de turismo. Bem-vindo também, Michel Nagy, diretor de marketing do Hotel Fairmont. O tombo do turismo no mundo foi de 80%, né? Segundo as estimativas aí, foi o que encolheu. Como é que foi? Qual foi o tamanho desse tombo no Rio de Janeiro, secretário? Mônica, o tombo muito grande também. A gente tem falado muito que o setor de turismo e eventos como um todo foi o setor que mais sofreu durante a pandemia. O primeiro setor a fechar suas atividades e provavelmente será o último a retomar com plenitude o seu 100% de atividade. Então o tombo foi enorme. A gente que tem aqui algumas cidades que dependem muito do turismo, sofreram muito durante essa pandemia, mas como toda dificuldade gerou muita oportunidade. O Rio de Janeiro, dentro da pandemia, tomando as medidas necessárias, sanitárias e os cuidados, e contando com toda a interação do trade turístico e acreditando nas políticas de medida sanitária que a gente divulgou, a gente conseguiu também ter um protagonismo de ocupação, mesmo no momento da pandemia, principalmente no interior do estado, que tem uma vocação muito grande para o turismo ao ar livre. E você, Nagy, como é que viu esse momento? Tendo em vista que você já foi diretor do Rio Convention Bureau, então tem uma visão também, além de ser diretor de marketing de um dos maiores hotéis do Rio de Janeiro, tem essa visão do mercado como um todo, né? Os destinos pararam globalmente. A saúde passou a ser prioridade. E como o Gustavo, o secretário, falou, eu acho que o Rio teve um protagonismo, mas acho que é do brasileiro. A gente preserva família. É impressionante como o nosso cuidado com a família é tão importante que a gente aderiu. Eu acho que no primeiro momento, o brasileiro, o carioca, que eu vivenciei, cuidou de ficar em casa, cuidou de usar as máscaras. Continuamos usando as máscaras. E lá fora você já vê que as pessoas não têm esse mesmo comportamento. Então eu acho que essa retomada, o Brasil está dando um exemplo. A vacinação passou a ser prioridade globalmente para tudo, mas a retomada faz parte de uma crise que atingiu a todos. Cabe agora a união para que nossa economia do turismo volte a funcionar. Falando em economia, se fala em perda de 100 milhões a 120 milhões de empregos no mundo. Como é que ficou isso no Rio de Janeiro? O setor como um todo, os primeiros estudos é que perdeu em torno de 30% das vagas de emprego do setor de turismo. É um impacto muito forte, é difícil isso para a economia. E como eu disse, a retomada vai ser muito difícil porque a plenitude, principalmente nas feiras e eventos, vão demorar um pouco. Porque criou-se uma nova cultura que economiza muito recursos, as empresas, muitas delas, entenderam que podem ser feitas muitas atividades virtualmente, então essa retomada não será fácil, mas a gente aposta muito também na carência que as pessoas vão ter de voltar a interagir, a ter contato, então essa retomada vai ser dura, mas com organização a gente vai seguir sendo muito forte. A rede hoteleira sofreu demais, porque chegou a ficar fechada, né, por um bom tempo.
Como é que foi se adaptar e como é que foi sobreviver a isso? Segundo a Hotéis Rio, o sindicato, o Alfredo Lopes, 80 hotéis fecharam e não vão reabrir, da quantidade de hotéis que o Rio tinha. Nós que tivemos que fechar foi, como o Gustavo, o secretário falou, teve que se readaptar para o mercado que existe. No nosso caso, do Fairmont, nós tínhamos um mercado corporativo, que ele cita, eventos e internacional. Os três que acabaram. Tivemos que nos procurar a desenvolver uma relação com o mercado nacional. E disso o secretário, com muita propriedade, falou das oportunidades. O Rio ganhou uma grande oportunidade de falar com o brasileiro, que nós não tínhamos esse canal, vamos dizer. O Rio era a casa dos brasileiros, mas não havia uma estratégia governamental ou focado em captação do brasileiro para o Rio. Então, eu acho que para nós hoteleiros tivemos que nos reinventar, nos reposicionar. Os hotéis têm que entender que o brasileiro, eu gosto de chamar o gringo brasileiro, o mineiro é gringo, o paulista meu, eles sabem o que eles não querem. E hoje a hotelaria, se ela não seja criador de experiências, ela não vai sobreviver. Eu acho que isso, a experiência do consumo, né? O consumo como experiência, isso é geral para todos os setores. E o secretário falou tanto do interior, que nós somos parte do Grupo Accor. Nós estamos até inaugurando ainda esse ano o nosso, eu vou errar isso sempre, o nosso número 400 hotéis. 400º. 400º, outro dia ele me corrigiu também, gringo querendo falar para o brasileiro é difícil. A 400º hotel vai ser inaugurado no Rio de Janeiro, no Lago do Boticário. Nós não paramos de investir. Nós não paramos de procurar novos modelos de negócio no Rio de Janeiro e no Brasil. Não foi fácil, mas as pessoas querem viajar, querem estar juntos. Os eventos já começaram a voltar em modelos diferentes. Como o secretário falou, alguns híbridos, meio parte online, meia parte presencial. Agora, enquanto existem os decretos, isso restringe qualquer retomada total. E a saúde tem que ser a prioridade. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o turismo internacional vai demorar 2 anos para se recuperar e o doméstico 1 ano. É isso que está se desenhando agora nesse início de retomada? Olha, o secretário comentou uma coisa que no início da pandemia falava-se que o turismo era o último a voltar. Ela voltou muito rápido na hora que os decretos permitiram as pessoas viajar. O interior do Estado recebeu logo, durante a pandemia, já um crescimento de ocupação dos hotéis. Muito grande. Até porque as pessoas estavam procurando alternativa do que ficar presos. 2 anos para o mercado internacional é uma questão logística de quantidade de aviões que podem chegar ou podem não chegar. O problema que nós temos é que, ao abrir fronteiras internacionais, o brasileiro viaja e vai para fora. Nós precisamos de uma campanha que eu sei que o secretário está trabalhando brilhantemente ainda esse ano para mostrar o Rio de Janeiro para o brasileiro, que o Brasil possa conhecer a capital e o interior. E isso é uma inteligência que nós precisamos que aconteça. Então, há um novo público, pela dificuldade com as fronteiras internacionais e falta de voo. Nós temos desses 11 milhões e 600, mais ou menos, que viajaram para fora em 2019, temos uma grande percentagem que pode vir para o Rio. Então, a capitalizar em cima disso e tirar proveito. E quando voltar, o estudo da Fundação, acho que ela está muito optimista, para chegarmos aos números que tivemos antes da pandemia, eu acho que pode demorar mais. Só se o Brasil finalmente começa a ter, e eu falo governo federal, uma legislação que é pró o turismo, para capitalizar na promoção do destino Brasil, porque nós estamos fora da prateleira hoje, então cada dia que passa estamos mais longe. Precisamos que a Embratur e o Ministério agem ontem, mas o trabalho que o secretário estadual e ainda municipal estão fazendo em conjunto, junto com a hotelaria, para capitalizar, demonstrar o destino Rio de Janeiro, Estado e município para o mundo do Brasil, acho que esse é o futuro que vamos ter. Isso vai suprir a falta do turista internacional. Secretário, o Nagy estava falando em reter mais tempo o turista no Rio de Janeiro, mostrando não só a capital, mas o interior, né? Quanto tempo, em geral, o turista fica no Rio de Janeiro e na capital e quanto se vai para o interior, quanto?
O turista, a gente tem que ter um posicionamento daquele turista que vinha passar o final de semana, né? Hoje a gente tem uma possibilidade de ter um turista que a gente está chamando de nômade digital. Tem muita gente que veio, e a gente tem escutado isso até na hotelaria, muitas experiências, de um turista que vem para passar uma curta temporada e como está trabalhando muitos deles de home office, também estão ficando mais tempo nas cidades. Isso está acontecendo aqui na capital e no interior, quando encontram infraestrutura necessária. Mas a média de estadia ainda é pequena aqui, que pudesse desenvolver um turismo de proximidade, que a gente espera que aumente, porque antes o turista só vinha para a capital, para o Rio de Janeiro. O turista tanto doméstico, como o Nagy disse, um turista que é o gringo de Minas Gerais, de São Paulo, mas o turista carioca, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, ele conheceu mais o nosso interior. Isso aumentou o fluxo turístico no interior do Rio de Janeiro. Foi uma das principais ocupações hoteleiras do Brasil, aconteceu no interior do Rio de Janeiro. Agora em julho, nas férias, ficou acima da média histórica, né, a ocupação hoteleira, mesmo dentro da pandemia, no interior, falando muito claro sobre isso. Então isso cria uma possibilidade, uma cultura de ampliar essa estadia do turista aqui, porque ele conhece um novo produto. Ele conhece o Rio de Janeiro, das praias de Copacabana, do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, mas do Vale do Café, da região da Serra Verde Imperial, da Costa Verde, da Costa do Sol, né, da Costa Doce. Então conhece todas as praças, pode conhecer um destino que a 3 horas, 4 horas de carro você se desloca com a sua família. Então a expectativa é que amplie, e esse trabalho a gente tem feito na divulgação de todos os destinos do Rio de Janeiro, para enriquecer o produto Estado do Rio de Janeiro. Isso ajuda o interior e também a capital a trazer mais turistas que estão procurando essas experiências. E como é que estão as conversas com o governo federal para fazer o que o Nagy sugeriu, apontou como necessidade de divulgar mais o Destino Brasil com base no governo federal, na Embratur, enfim? O primeiro esforço que tem que ser feito, e a Embratur tem falado sobre isso, é um esforço de recuperação de imagem do Brasil. A gente precisa circular boas notícias com os correspondentes internacionais, mostrar a segurança de estar aqui, o avanço da nossa vacinação, os índices da vacinação, muito pelo esforço da população brasileira de querer se vacinar, de estar convencida disso, os esforços também da mídia de divulgar a importância da vacinação, tem feito com que a gente precise comunicar isso melhor fora do país. Que os índices de vacinação aqui começam a ser muito altos, né? Começam a avançar bem. Isso vai ajudar na recuperação da imagem do Brasil, que não é só na questão sanitária, é uma imagem como um todo, por causa dessa polarização ideológica, vamos colocar assim, que aconteceu nos últimos tempos. A gente sofreu muito com um desgaste de imagem lá fora. Então a gente precisa primeiro recuperar a imagem do país para depois divulgar o destino turisticamente. E o Rio de Janeiro também especialmente, né? Sim, o Rio de Janeiro especialmente. O Rio que sempre foi o principal receptor de turista internacional. A gente tem esse esforço aqui de divulgar os bons índices, por exemplo, da área de segurança, porque o Rio de Janeiro tem índices melhorando mês a mês, o índice da segurança pública. Os índices também de vacinação nossos são muito altos, muito bons, de adesão à vacinação. Então, isso precisa ser falado. Então, a gente precisa divulgar isso com mais clareza. E, Nagy, você assumiu a direção do Fairmont para trazer novos negócios, né, para diversificar. E aí, no meio de uma pandemia, como é que foi isso? Oportunidades, a equipe, a liderança do Neto que a gente tem, o nosso gerente geral, de aceitar e dar cor. Quando você trabalha com equipe e você troca informação, e eu falo um pouco sobre o que o secretário está falando agora, nós já estávamos recebendo informações do mundo, o que estava acontecendo fora, devido à cor ter essa facilidade de se comunicar. Então, as experiências que estão acontecendo na Ásia e na Europa e nos Estados Unidos já estamos recebendo em janeiro de 2020. Na hora que a gente teve que fechar, a gente tinha que se atualizar com a realidade nossa aqui. A equipe conseguiu olhar para dentro. Durante a pandemia, quando estávamos fechados, nós falamos com 4.632 pessoas todo dia em lives com clientes, para saber o que estava acontecendo. Primeiro momento, como é que você está. Segundo momento, aonde estão os negócios. E nos fomos posicionando dentro do mercado nacional. Tivemos a dificuldade de ter que voltar aos poucos, deixar ainda parte da equipe suspensa, trazê-los de volta, entender como é que os decretos, a fiscalização ia funcionar, como é que ia ser a reação, falta de voos, falta
de informação, e aos poucos fomos criando um modelo que agradou o brasileiro e trouxe o que é ser carioca e viver nessa cidade maravilhosa com os serviços de padrão que o carioca tem, como se conseguimos capitalizar isso. Então, agora está começando a voltar aos eventos. A questão é respeitar o decreto. Eu acho que as pessoas se sentirem seguras estão trazendo de volta. E a equipe, como eu disse, o Neto e todos envolvidos, a Core em si, nós, só vocês terem uma ideia, temos 150 protocolos em funcionamento dentro do hotel. Desde uma garrafa de água que entra e comunicamos isso para fora. Conseguimos dizer para o Brasil o que é que estava acontecendo e eu acho que isso trouxe. Então, está sendo uma... Você pensa o seguinte, em janeiro de 2020, se você me perguntava como é que seria o ano, eu te diria exatamente que estava preparando um ano espetacular. Veio a pandemia e a gente tem que se reinventar. Ainda teve carnaval, né? Todo mundo... Teve o carnaval, o último carnaval foi um espetáculo, o Rio bombou. E a expectativa para o ano que vem é tão grande que a gente volta com segurança. Eu acho que as pessoas estão acostumadas. De repente, quando a gente se viu fechando o hotel, o Roberto Medina, eu uso muito essa frase, eu tenho uma mania de dizer que o Brasil não tem caixa. A gente gosta de pensa fora do caixa, o Brasil já não tem caixa, então a gente já pensa fora dele. Ele é um exemplo que eu sigo. E, de fato, a gente foi para fora da caixa. E hoje, quem não entende que a tua quantidade do nosso negócio, hotelaria, abriu o leque de número de clientes, não vai demorar para acordar. O entretenimento faz parte, o brasileiro quer experiência. No nosso caso, a gente se tornou um hotel de luxo, com quase um resort urbano de luxo. Desde a experiência de um caiaque com stand-up em frente ao hotel, fazer um almoço, um jantar com o nosso chefe, com peixe que é pego na frente, fazer aula de yoga. Essas experiências fizeram a diferença. Secretário, o senhor assumiu a gestão, assumiu a pasta já com a pandemia e com tudo fechado. Isso foi um desafio ou foi um abacaxi? Um desafio, um grande desafio, né? Talvez o maior desafio da minha vida pública. Eu que já passei por vários e eu me apaixonei pela vida pública por ser movido a desafios. Desde lá em Piraí, quando eu comecei na vida pública, e a gente desenvolveu um programa de um computador por aluno em sala de aula, de uma cidade digital, do Piraí Digital. Então, isso me encantou muito. Quando o governador me convidou para assumir a pasta do turismo, eu assumi esse desafio porque eu acredito que ele realmente reconhece o setor de turismo como uma das molas mestras da recuperação econômica do Estado. Ele tem falado muito isso, tem colocado isso em prática quando ele valoriza cada vez mais o setor do turismo, tem dado todas as ferramentas necessárias para a gente trabalhar e ele sinaliza isso quando logo nos primeiros dias da nossa gestão ele transfere a subsecretaria de eventos do Estado que estava na Casa Civil para a Secretaria de Turismo para a gente reorganizar todo um calendário e atuar com o trade turístico, com um planejamento para ajudar isso, porque a realização de eventos é fundamental para o desenvolvimento do nosso turismo, pela nossa vocação. Então, foi um grande desafio, está sendo um grande desafio que eu acredito muito que vão dar resultados que vão ficar marcados na minha vida pública. Então, o secretário está cheio de ideias, cheio de projetos, inclusive no próximo bloco, o Estado deve lançar um calendário da virada do turismo. Como será isso? E ainda nesse programa, as dicas para turistar com segurança para quem não aguenta mais ficar em casa, né? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, e com o diretor de marketing do Hotel Fairmont, Michael Nagy. Bom, agora, antes de continuar a conversa, nós vamos dar um pulinho na zona norte do Rio de Janeiro, numa reportagem especial para conhecer um autêntico suburbano carioca. Vamos acompanhar. Eu sou um apreciador do subúrbio. Eu amo o dia a dia do subúrbio. Se tem uma coisa que todo carioca sabe é que você pode até sair do subúrbio, mas o subúrbio dificilmente sairá de você. O Leandro Leal é empresário, escritor, pai de 2 meninos e agora se destaca também dando vida ao personagem Meu Parente, que ganhou a internet com crônicas sobre a vida suburbana no Rio de Janeiro. Eu tenho 2 aparições na internet. A primeira foi quando eu me perdi na Point. E um vídeo não tem erro. Eu fui num lugar, aí errei o lugar, aí, enfim,
eu fui parar em Niterói e fiz um vídeo para os meus amigos, né? Quando eu cheguei no trabalho, voltando, meu primo me ligou falando sobre esse vídeo e tal. Aí eu falei a ele, poxa, cara, esse vídeo tá viralizado aí. Eu não sei chegar no Caju. Aí eu fui perguntando, parei num posto, aí o cara falou do posto, não, é só você seguindo aqui pra pegar o retorno, né? Eu fui. Aí parei no outro posto, ele falou, olha só, tá vendo a placa ali? Aí lá na frente escrito Caju. Eu falei pra ele, é só você seguir na placa que não tem erro. Eu falei, não tem erro? Aí ele, não. Olha onde eu tô. Só fiz esse vídeo pra dizer pro rapaz lá, o frentista, que eu não sei o nome dele, que se ele estiver vendo esse vídeo, só avisar pra ele que tem erro sim. Tem como errar. E foi com conteúdos com o clássico humor carioca que Leandro ganhou espaço nas redes sociais e tem até livro publicado. Agora se joga de cabeça no humor com shows de stand-up comedy em bares do Rio. O tema é sempre o mesmo, mas está longe de deixar o público entediado. Para o meu parente, há sempre um detalhe novo a ser revelado nos bairros cariocas. No mesmo Rio de Janeiro, nós temos vários subúrbios diferentes. Nós temos um subúrbio que eu fui criado em Cascadura, que a minha mãe falava para a vizinha de 3 casas, olha o feijão que eu vou buscar o Leandro na escola. A vizinha ia lá na casa da minha mãe para apagar o fogo do feijão, porque a vizinha era família também. Lá em Bento Ribeiro, tem uma rua que eu gosto pra caramba. Eu até trabalhei nessa rua. À noite, assim, vai anoitecendo, as cadeiras começam a aparecer assim nas portas. Aí que eu acho aquilo fantástico demais. Isso é gente do Rio, né? Quem não conhece uma figuraça dessa no seu bairro, onde mora, onde trabalha? Conhece alguma, secretário? Conheço algumas, né? Mas eu queria ter uma figuraça do Rio de Janeiro. Acho que o Padre Omar é uma grande figura do Rio de Janeiro. Um cara que simboliza a carioquice com toda a religiosidade, envolve tudo isso. Um cara que também canta música de uma forma geral. Então, me veio à cabeça aqui agora o Padre Omar. Cada canto que você vai, você tem uma figura. Desde daquele cara te vendendo mate-leão na praia, a forma que ele te aborda, a ginga da fala que ele usa para te encantar, que tem a ver com a nossa cultura do samba, do jeito carioca de ser, que a gente chega aqui, a gente anda na nossa rua, diferente de outras cidades do Brasil. A gente chega, o cara te chama meu irmão e nunca te viu na vida. E é uma coisa do carioca que traz a história de ser um malandro e nós não somos malandros. Eu lembro do IBGE, anos atrás, fez um estudo, quem é o brasileiro que mais trabalha? E é o carioca. Porque mesmo quando a gente sai do trabalho, a gente vai para o botequim ou vai para o bar, a gente continua falando do negócio. Fala de trabalho enquanto o tempo o paulista inteiro. tem que sair do trabalho para poder chegar em casa, porque tem trânsito. Então, Lenda urbana. Lenda urbana. Náji, mudaram muito os modelos de hospedagem e agora nós temos o Airbnb no mesmo momento que a arrecadação da rede hoteleira cai. Como chegar a um ponto de equilíbrio? gente, a gente não pode desviar das tendências globais. Uber, Airbnb, peixe urbano, iFood, mudou o conceito da vida. O que é que precisa é ser igual para todos. Nós que investimos, a Rede Accor, eu falei, vamos abrir o número 400 no país do Brasil. Somos o maior grupo operadora de hotéis no Brasil. Nós temos mais de 30 hotéis no estado do Rio de Janeiro e no município. E queremos mais. Estamos trabalhando com o secretário, o nosso presidente CEO, o Thomas, esteve com o governador e o secretário. Estamos começando a olhar para o interior do estado, ver como é que a gente ajuda a crescer. Airbnb é uma realidade, não dá para negar. O governo tem que entender que alguém não está pagando a conta. Nós que somos investidores, eu falo pela Accor Invest, que é um fundo de investimento nosso imobiliário, a nossa operação Accor Hotéis, mais 42 marcas, escolhemos o Rio de Janeiro para ter dos nossos premium brands. Os dois estão aqui, não estão em São Paulo, o Fairmont e agora chegando o Sofitel ano que vem. E existe, se a hotelaria está com X% de ocupação, não tenha dúvida que a Airbnb está igual. Quem está perdendo a arrecadação é o município. Cabe ao município entender que há o investidor vem quando é justo estar sempre juntos. Precisa os municípios todos terem uma ideia. Existem cidades, eu dou um exemplo,
Uma cidade como o Rio de Janeiro. Se você pega os 3 maiores destinos do Nordeste e soma o número de quartos que eles têm naquela cidade, é o Rio de Janeiro. É este o tamanho que você está falando aqui. Se você pensa que Airbnb é o 4º maior destino de Airbnb do mundo, chama-se Rio de Janeiro, mas o ticket médio é menor. Faz a conta quanto um governo está perdendo de não arrecadar. É válido, é um modelo novo, existe e não vamos mudar isso. Ticket médio, explica para o nosso... O ticket médio, eu digo o valor da diária. O valor da diária. É um absurdo que você tem 48 mil quartos de hotéis no Rio de Janeiro, que geram empregos diretos e indiretos, e você tem mais de 34 mil opções de endereços de Airbnb numa cidade que não paga um tostão. Agora o Rio de Janeiro é um destino global, como nós já falamos aqui, né? E o Najib falou da necessidade do apoio federal para a divulgação. Mas e os outros destinos brasileiros se divulgam? Como é que a gente está fazendo? O nosso dever de casa está sendo feito? Nós estamos em dia com a tecnologia, com a divulgação do Rio de Janeiro? Posso dizer que sim, Mônica. Durante a pandemia, a gente fez uma campanha muito agressiva do turismo consciente. A gente divulgou bastante o destino Rio de Janeiro como um destino seguro sanitariamente, onde os estabelecimentos, os equipamentos cumprem as medidas sanitárias. Isso foi muito difundido. Então a gente optou por fazer uma campanha de segurança sanitária no primeiro momento. A gente fez uma campanha agora muito forte de férias no Rio de Janeiro, uma campanha digital. A gente fez toda uma arte específica divulgando todo o nosso estado. Isso reflete diretamente na ocupação hoteleira, como eu disse, principalmente no interior do estado. Ficou acima de 50% de ocupação em média, isso pegando cidades com maior procura e menor procura. A cidade de Vassouras, por exemplo, passou de 85% de ocupação nas férias agora. Número recorde para lá. Então, muito fruto dessa divulgação que a gente teve que fazer também com toda limitação, né, por conta da pandemia, com todos os cuidados. Esse primeiro momento, dentro da pandemia, a gente focou na comunicação interna, dentro do nosso estado, para atrair para o interior o turista da região metropolitana, divulgando o turismo consciente, seguro, e também para atrair para a capital o turista do interior. Então, essa troca foi a aposta que o governo fez na promoção turística nesse primeiro momento. O que a gente agora aponta para um segundo momento, já com a vacinação avançando, já projetando o verão, né, aí você coloca Réveillon, Carnaval, férias de janeiro, a gente projeta uma promoção já nos estados vizinhos, onde a gente vai tentar captar esse turista que o Najib falou, que são em torno de 11 milhões de turistas que viajaram, que têm a cultura e viajaram para o exterior em 2019 e que dificilmente conseguirão fazer uma viagem internacional ainda esse ano ou no início do ano que vem. E Najib, você já falou que o turista que está retomando agora é mais o turista brasileiro, né? O turista nacional. Qual é o perfil dele? Vem mais de onde? De São Paulo, do Sul, do Nordeste? E qual é o perfil de idade? Mudou total. Antes, o meu turista nacional era o paulista, mineiro e do Rio Grande do Sul. Era o cliente que estava ligado a negócios. Hoje é o Brasil inteiro. Eu tive umas famílias enormes de Natal esse final de semana no hotel que não era normal ter esses clientes. Não é normal porque já há uma dificuldade de voos do Rio de Janeiro com o Nordeste. É mais fácil ir de Natal para a Europa do que às vezes exatamente. Ir para o Rio de Janeiro. Então isso já é uma demonstração. O meu segundo cliente hoje, continua o primeiro é o paulista. O segundo cliente é o carioca. O carioca está visitando o hotel, está voltando a comer no hotel, está por as oportunidades que a gente cria de entretenimento. Depois, seguido, o goiano está aparecendo que era um cliente novo. Essa é uma novidade, Mônica. O goiano tem assumido um protagonismo aqui na ocupação e na frequência turística do nosso estado. Eu ouvi isso dos hoteleiros, ouvi isso dos donos de restaurantes, que têm identificado, muito por conta do agronegócio, que ficou muito forte ainda dentro da pandemia. Então, eles estão com recurso, com dinheiro e ávidos por viajar. Nós temos que olhar o Brasil, e está aqui claro para a gente, quando você olha o setor da agronegócios, o Goiânia, o Centro-Oeste, Amazonas, etc., são pessoas que ganharam dinheiro, mas como o secretário falou, tinha voo de Brasília, da American Airlines, para Miami.
onde é que o cara ia? Para Miami, não vinha para o Rio. Isso. Não ia para o Nordeste. O voo estava lá. Hoje, a American Airlines reduziu o seu número de voos no Brasil todo por uma questão econômica de yield e centralizou no Rio e São Paulo. Os voos já estão com uma ocupação alta e estão trazendo o primeiro cliente internacional hoje que já representa mais ou menos 27% da ocupação dos internacionais já tomaram o espaço de volta, é o americano. Agora... E a faixa etária? São mais idosos que já muda, se vacinaram vai mudar, com as duas não, doses? brasileiro, mesmo jovem sem vacina, estava vindo. Hoje, com vacinado, estão vindo ainda mais. O brasileiro tem muita consciência, então é um público que, dependendo do que está acontecendo na cidade, há uma flutuação diferente. Há muita gente jovem com dinheiro hoje em dia. Se você olha algumas reportagens que assistiram recentemente, a quantidade de novos bilionários no Brasil que apareceram em multissegmento, era um cliente que você encontrava essa época do ano em Miami, ou em Paris, ou em Nova York. Eles estão vindo para o Rio porque isto é a cidade mais emblemática do Brasil para visitar e que oferece mais para fazer. E o que mudou? Esse goiano que vem para cá, ele busca alguma coisa diferente ou não? O turismo, nesse momento, ele, como o Nagy disse anteriormente, procura o turismo de experiência. O turismo de experiência está se consolidando. Ele não quer simplesmente ficar no Fairmont. Ele quer no Fairmont, ele quer ouvir uma boa música, receber um chefe que tem uma pegada diferente do que ele está acostumado, ter uma vista ali, ou acordar de manhã e fazer um stand-up ou um beach tênis ali na frente do hotel. Gastronomia. A gastronomia. Então, esse conjunto de coisas está atraindo. E muito turismo ao ar livre. É a pegada do momento, por conta também da pandemia. As pessoas procuraram naturalmente, pela segurança sanitária, que o Nagy também disse, procuraram se precaver e ficar procurando esse turismo ao ar livre. Isso também ajuda o nosso tipo de turismo, a praia. Né? Aqui no Rio de Janeiro você encontra praia, cachoeira, mata, né? Gastronomia, cidade como um todo, urbano muito forte também. Então o Rio de Janeiro tem tudo isso. Tem todas essas experiências aqui dentro. E a gente tem, no entorno do Rio, em cada região, uma experiência diferente. Então, o nosso turismo é muito rico em experiências. As nossas ofertas são muito ricas em experiência. E o turista está procurando isso. Experiências diferentes. O cara que vai, eu tive agora na região do Vale do Café, visitei uma fazenda do café. Eu fui dentro da plantação, saí da plantação, fui ver o cara torrar o café. Ele moeu o café na minha frente e serviu o café no café da tarde. E talvez você não iria, não por ser secretário, antes... porque tinha as outras opções. Exatamente. O mundo estava aberto. Eu fui lá, então é uma experiência do cara. Eu estou indo para uma fazenda do Vale do Café, fazenda Florença lá em Conservatório, como eu fui. E às vezes ficar só no hotel, não é só ficar no hotel, é conhecer por que é do Vale do Café, a riqueza do café, da gastronomia. Então essa é uma nova pegada do turismo que a gente vai enfrentar pela frente. O secretário tem também um projeto que é a Virada do Turismo, né? O projeto nosso do calendário da virada. Calendário da virada. Dentro do que o governador encomendou, para poder promover e organizar esse calendário de eventos. A gente conversou com todo o setor, com todos os municípios, recebemos... Vai ser um calendário estadual. Estadual da virada, que a gente espera rodar isso a partir de novembro. Está sendo muito bem feito, eu tenho acompanhado, está sendo bem. A gente tem conversado com os produtores, conversado com as cidades, entendendo a necessidade de cada um. O governador se colocou à disposição tanto com a lei de incentivo à cultura quanto a lei de incentivo ao esporte, para a captação de recursos na iniciativa privada, para ajudar a promover esse calendário, para a gente emitir uma mensagem da nossa virada pós-pandemia. A vacinação avança. A gente espera que em novembro toda a população adulta já esteja vacinada. Isso faz com que... doses, com as duas doses. E a gente espera que a partir de novembro a gente tenha esse calendário estruturado, porque depois, até o final do próximo ano, a gente tem um calendário organizado para todo o trade turístico se organizar e a gente fazer isso de forma ordenada, a retomada do nosso turismo. Eu tenho que aplaudir. Essa responsabilidade que o secretário está falando é que nos dá segurança para poder ver um futuro. Porque, de fato, a falta de informação... eu tenho que parabenizar o governador, o secretário e também o prefeito e o Sorange do município. Os números estão aí. Não adianta a gente dizer que vai fazer A, B ou C se você não tem a segurança para acontecer. E nós, no nosso caso, a gente precisa ter essa garantia, porque nós estávamos num momento, no início,
que ninguém tinha informação. Hoje tem suficiente, a ciência trouxe a informação que os governos estaduais e municipais estão nos dando ambientes para isso. Vamos continuar falando disso no próximo bloco. E no próximo bloco, quais são as novidades que o setor está oferecendo? Afinal, quem não está com saudade de viajar e ter umas boas opções com segurança, né? E também vamos saber algumas curiosidades sobre os nossos entrevistados. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o diretor de marketing do Hotel Fairmont, Michael Nagy, e com o secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca. Podemos dizer que o Rio de Janeiro tem um certo trauma na captação de eventos, perdemos muitos eventos importantes, né? Podemos dizer que nós estamos trabalhando direito para retomar esses grandes eventos, para captar esses novos eventos, trazer de volta para o Rio de Janeiro? Eu tenho que dizer que sim. Eu gostaria de entender quais perdemos. O Rio de Janeiro... O trauma é a Fórmula 1, né? Mas eu acho que nós não estávamos nem preparados. Era um empresário e uma desconexão com o governo. Não era uma vontade do governo naquele momento. Então, se a gente perdeu a Fórmula 1 na realidade lá atrás. A Fórmula 1 cria o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é que não quis a Fórmula 1. Há muito tempo. Eu acho que é o contrário. Eu acho que eventos como esse, eu acho que o secretário falou, e desculpa, eu vou provocar essa, porque o Carnaval e o Réveillon são questão da nossa cultura. Perfeito. O Carnaval as pessoas têm que entender que fevereiro é nosso no mundo. O mundo dos eventos globais esperam até ninguém está na nossa data. Não é para mudar Carnaval. É fazer o Carnaval dentro daquilo que pode ser feito. Eu sei que é muito econômico, etc. Mas Carnaval é nosso. Esse mês, fevereiro ou março do mundo, cabe ao Rio de Janeiro. E mesmo que São Paulo imita, que está imitando, mas de fato o do Rio é o que tem. O que nós precisamos é captar eventos outros para o Rio de Janeiro. O problema que nós temos hoje é que o mercado de eventos cooperativos está dependendo dos decretos e da segurança sanitária para poder voltar. Lá fora, os campeonatos de esportes, eventos, eu, por exemplo, estou indo para um evento no final desse mês, em Mayacoba, no México, para tratar turismo de luxo. Esse mesmo evento vai acontecer para o mercado nacional em outubro em São Paulo. E em dezembro vai ter esse evento em Cannes. Está acontecendo. Não está no Rio, porque o Rio não captou isso lá atrás. Então, de novo, volto a bater nessa tecla de uma política condizente. O Rio de Janeiro tem que abraçar o setor de eventos, e isso cabe ao município e o Estado entender. E nós temos de dialogar com eles, de entender, não é mais só fazer festa. Já temos o Rock in Rio, o Roberto já fez, ela já existe. Precisamos de eventos, temos carnaval, música e entretenimento é a nossa condição. Existem setores da economia que impactam em empregos, em receitas, seja de ICMS, seja de ISS, no município e no Estado, que interessa o governo do Estado e atravessa o município. Esses eventos, os bons deles têm que ser no Rio de Janeiro. Não é admissível ter um evento de energia maior do Brasil não ser no Rio, onde é que a capital da energia é o Então, Rio. secretário, como fazer isso? Como trazer esses eventos que o Nagy está citando para o Rio de Janeiro? Primeiro, a gente tem que deixar muito claro que o Rio é prioridade para todo mundo que quer fazer evento. Isso é claro, porque competir com o Rio de Janeiro naturalmente, pelos atrativos que tem, chega a ser desleal, né? A gente tem algumas boas notícias, por exemplo, o Rio Boat Show retorna para o Rio de Janeiro. Né? Não dá para comparar você fazer o Rio Boat Show na Marina da Glória, aqui no Rio de Janeiro, com o Rio Pinheiros, lá em São Paulo. Nada contra São Paulo, mas é incomparável, né, o potencial e a beleza da Marina da Glória com o Rio Pinheiros. E tinha ido para São Paulo. Pois é, então, isso, mais um a que perdemos, gente né? foi atrás do pessoal da Rio Boat Show, entendeu a necessidade que eles tinham de suporte, de incentivos, a gente está trabalhando sobre isso. Como eu disse, a subsecretaria de grandes eventos, que a gente está renomeando para a subsecretaria de eventos, ela está trabalhando nessa captação. Claro que é difícil você medir os resultados agora, porque a gente está sem a realização de eventos, mas já tem boas notícias como essa,
que o Rio Boat Show retorna para o Rio de Janeiro ano que vem, né? Então a gente tem muita coisa que está para acontecer. A gente está trabalhando também na legislação. A gente precisa estar criando condições para que o Rio de Janeiro seja competitivo. Em termos de quê? De impostos? De impostos. O ICMS de feiras e eventos era destacado na chegada aqui em cima de todo o produto que era trazido, não o que era comercializado. Era uma coisa que não se entendia. Hoje a gente já tem isso mais competitivo. A gente está trabalhando agora numa regulamentação para que a gente fique mais competitivo ainda, que o expositor possa destacar esse imposto só 45 dias após o evento. Isso é mais um diferencial que a gente está trabalhando por encomenda do setor, junto com o que o governador determinou que seja resolvido. Estamos buscando, não estamos esperando os produtores nos procurarem. Tá? A gente tem uma dificuldade hoje, que uma dificuldade que o Estado tem hoje, que é de patrocínio. O Rio de Janeiro, pelo regime de recuperação fiscal, o governo do Estado não pode patrocinar evento, mas pode utilizar a lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, pode utilizar a sua força política para ajudar na captação de patrocínio desses eventos e criar todo um ambiente, né? O que a gente está fazendo também? Criando uma plataforma para regularização de eventos, para desburocratizar essa regularização. Isso é muito importante. Né? Aquele monte de documento que tem que ter Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, órgão de patrimônio, e também criando um inventário de estruturas para receber eventos. A gente tem que dizer que a gente tem o Rio Centro, que é o maior centro de eventos que a gente tem no estado, mas tem também um grande centro de convenções em Macaé, tem um centro de convenções que a gente visitou essa semana em Vassouras, para 4.000 pessoas. Temos aqui um outro centro de convenções Sul-América aqui no centro da cidade, diversos hotéis com espaços para a realização de eventos. Então, esse inventário também está sendo feito para ser divulgado, para a gente dizer, o Rio de Janeiro está pronto para receber o seu evento nessas condições. Então, a gente tem sido, sim, muito organizado e a gente espera que na retomada esses resultados voltem a aparecer, como já aparece com o anúncio da volta do Rio Boat Show. Vocês são responsáveis, o foco de vocês é um turismo de luxo, né? Tanto você está indo num evento sobre turismo de luxo. Como fazer esse turismo de luxo, classe A, numa cidade tão informal como o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro e o estado, e o município principalmente, é o maior resort urbano do mundo. Da porta de qualquer hotel do Rio de Janeiro, qualquer que seja o seu trip, o Rio tem alguma coisa para você. O Rio é a cidade mais democrática e mais inclusiva que existe no mundo. Então, o carioca aceita todo mundo. O carioca anda na rua. O carioca vai no botequim. E o turista que vem aqui quer sentir isso. Todo mundo que eu conheço no Brasil, brasileiro, ama o Rio de Janeiro. Todo mundo quer uma questão de ser carioca. Seja ela pelas novelas, seja o fato que isso foi a capital por tanto tempo, porque quem chega nessa cidade, Cristo Redentor, Bondinho, Escada Celarón, Búzios, Angra, o que temos aqui tem alguma coisa para todos. Poucos estados têm isso, tá? Poucos estados têm o que é que nós temos para oferecer. É só uma questão de dizer o que tem. Então as pessoas querem uma experiência, e o Rio é uma experiência. E ser carioca é uma dádiva de Deus. E o seu projeto lá para Copacabana? Bom, a gente tem algumas, né? Até tem casamentos chegando em breve que não pode ser divulgados, etc. Mostra a mão esquerda. Mostra a mão direita. Na realidade, o grupo Accor Invest, de fato, que é o investidor que é dono do prédio. Accor Invest é uma evolução da Hotel Invest, que era uma empresa que a Accor então botou os seus ativos imobiliários dentro de um fundo de investimento e a operação é da Accor Hotels, hoje com 42 marcas no mundo. Até a Accor recentemente adquiriu o Grupo Faena, também uma participação do Grupo SLG, que é o Hotéis Delano, e Miami. Estamos trazendo esses projetos para cá. O Fairmont, que é uma marca que existe desde 1904, por acaso uma história engraçada, criada por duas mulheres irmãs, que elas, Fair Vanderbilt, construíram um hotel primeiro que foi em São Francisco, em homenagem à mãe, que era Fair o sobrenome, e o pai que queria construir um hotel no Monte. Cria essa marca Fairmont, hoje propriedade do Grupo Accor, e é o primeiro na América do Sul que a gente trouxe. Ao trazer essa marca ela tem algumas vertentes extremamente importantes, uma ser o coração da comunidade. Então o nosso cuidado é cuidar do Posto 6. Cuidar de Copacabana, cuidar de Rio de Janeiro. Então estamos fazendo um trabalho agora adquirimos o quiosque ali na frente,
vamos trazer novidades de Cunhãos com outro centro de entretenimento e gastronomia que para vai... todos para ou todos, só para os para hóspedes? todos, para todos. Os hotéis Accor, qualquer hotel, desde um Ibis, do novo hotel, é aberto ao público. Todos os nossos hotéis têm restaurantes, todos os nossos hotéis têm bares. Nós fazemos parte da comunidade que a gente vive. Hotelaria que não quer o local, pede ele para ir embora, não deixa ele ficar. Fala um pouquinho para a gente sobre o turismo do interior e eu queria saber, assim, algum caso, alguma experiência que seja legal ressaltar de enfrentar a pandemia com sucesso e inclusive crescer. Acho que o exemplo, eu já citei algumas vezes aqui na nossa conversa, é o exemplo do interior como um todo, né? Mas eu quero pegar, mais uma vez, não puxando a sardinha para a brasa, mas que é realmente, o Michael não me deixa negar, a experiência do Vale do Café. O Vale do Café vem se consolidando. Eu fiquei impressionado, eu vou falar por ele. Eu não fala. Não, eu vou destruir a fala dele. Depois eu falo. Eu tive a oportunidade de ir conhecer Vassouras essa semana, que eu não ia a Vassouras há 10 anos, só para vocês ou passar por Vassouras. Fiquei de boca aberta. Nós somos o país que mais consome café no mundo e temos uma região de uma indústria de café, de fazendas. Eu colaboro muito para isso. Nós todos aqui. Não, e de repente, eu tenho indo para lá, me interessei em estudar, comecei a olhar e eu comecei a ver que o europeu, por sua maioria os escandinavos, e foi descendo, são os mais consumidores de cafés do mundo na Europa. E eu fico me perguntando, por que eu nunca vi o Vale do Café ser promovido para essas pessoas virem ao Rio e conhecer? É isso que eu falo, a experiência do momento. As pessoas começaram a ir para os hotéis fazenda, que muitas das vezes virou... E o dono da Fazenda Florenço, Paulo, falou comigo, Gustavo, os hotéis fazenda viraram hotéis de diversão. Hotéis parque de diversão. Você chega lá, tem um animador... Disney. É o nosso Disney. Um bonequinho, brincando com as crianças. Para ir com criança é maravilhoso. Não é com a criança, né? Você vai para deixar a criança. Então, é isso que virou o hotel fazenda. As pessoas procuram isso. E ele falou, um hotel fazenda é diferente hoje do que eles estão chamando de hotel numa fazenda, onde você tem essas experiências, né? Você tem um hotel fazenda, como eu citei, que você vê lá a colheita do café no pé, você vê a torrefação, a separação. Essas experiências ao ar livre são a novidade que a gente traz agora. Então, durante a pandemia, o interior se consolidou. Você pega a região ali das Agulhas Negras, né, com Penedo, Visconde de Mauá, o Parque Nacional de Itatiaia, Maringá, Maromba, com as cachoeiras, aquilo tudo ali veio um movimento não só pelo Rio de Janeiro, mas vindo de São Paulo, que está ali na divisa com São Paulo. E criou-se um roteiro do turista aqui da capital do Rio de Janeiro e de São Paulo conhecer esses lugares. Né? Paraty hoje, qualquer final de semana que você for a Paraty, vai estar cheio. O grande diferencial da Costa Verde de Paraty, do aumento inclusive do ticket médio, é o interior de São Paulo. A estrada Paraty-Cunha, que foi construída, a estrada Parque, que trouxe um fluxo turístico novo, que vem agora dali de Guaratinguetá, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, até de São Paulo mesmo, que antes tinha que descer por Ubatuba, fazer toda a volta, desce por ali agora uma estrada Parque lindíssima, que está passando mais uma vez por reformas e reconstrução, que hoje traz um público de São Paulo com muito dinheiro para gastar ali em Paraty. Agora, pegando esse gancho, secretário, o desafio é que esses 11 milhões plus que não viajaram para fora e ficaram, estão vindo. E o próprio carioca, e principalmente quem tem família, não querendo ficar trancado em casa, foi para o interior como nome digital, o que queres dizer, para achar soluções para o momento. Isto vai mudar. Exatamente, porque vai fidelizar um novo turista, que não tinha. Só que, na hora que abrir as fronteiras e os outros destinos vêm divulgando-se fortes, criando subsídios para as pessoas irem embora, nós temos que mantê-los aqui. E esse é o nosso grande desafio. Também. Porque, de fato, o que é que o brasileiro viajava para Paris e depois ia para o Lyon, achou que é lindo, nós temos isso aqui do lado. Nós temos casarões que você não pode ir a todo Portugal, com esse sotaque dá para entender, minha mãe mora lá, ama aquele país, mas eles têm, culturalmente, nós temos aqui tudo que eles têm. Eu lembro que uma vez de um desafio para o secretário, e eu tenho que dizer que o secretário
faz uma coisa brilhante, que ele fala da gente, nunca ouvi, e jamais imagino que vou ouvir o secretário a comparar o Rio de Janeiro com outro lugar, e eu queria te parabenizar por isso. Mas uma vez uma pessoa que disse, olha o que Portugal faz. Se você pega Portugal, ela cabe no estado do Rio de Janeiro. Praticamente. Tudo que Portugal tem, de praias nos Algarves, da região do vinho, da Lisboa, das casarões no norte do Portugal, nós temos nesse estado. É só fazer Portugal aqui que está pronto. Mas é isso que eu ia te perguntar. Você é sul-africano, estudou em Londres. Como é que veio parar no Brasil e resolveu, parou e ficou? Primeiro, se fosse 6 meses de diferença da época que se eu tivesse nascido 6 meses antes, eu teria nascido no Rio de Janeiro. O meu pai foi diretor-geral da Varig e o meu pai foi escolhido para abrir a Varig na África do Sul, e a minha mãe, Dona Maria Raquel, e o seu Paul decidiram que eu nascesse na África do Sul. Nasci na África do Sul. O meu pai foi então transferido para a Inglaterra, eu fui junto para ser educado na Inglaterra, e por acaso o Brasil tinha fugido. Eu vinha de férias, rubro-negro desde pequeno, eu não tinha pensamentos em voltar para o Brasil. Por acaso eu ia tirar um ano sabático e o meu irmão tinha uma operadora aqui no Rio e decidi, não sei como, uma noite decidi vir para cá. Cheguei aqui quase um pouco antes da Eco 92, que nós estávamos operando. Eu vim para trabalhar em publicidade enquanto formado em hotelaria. Fui trabalhar com meu irmão e nunca mais saí. E nós vamos ter a Rio mais 30 no que vem aqui. Exatamente. E tem uma coisa, e eu tive a escolha de escolher ser São carioca. os 30 anos após a Rio 92. Um novo debate. Legal. Falando de eventos, é um grande evento, sustentabilidade ambiental, energia. Ano que vem aqui no Rio. Vamos fazer o nosso ping-pong, que são as perguntas curtinhas sobre as preferências de você. Time de futebol, eu ia perguntar, né? Mas estamos num Fla-Flu aqui. Exatamente. Fluminense. Fla-Flu não? Fla-Flu. É, Fla-Flu. Lugar preferido do Rio? Piraí. É político mesmo, minha né? terra natal. Amo muitos lugares, mas Piraí é meu preferido. O Rio de Janeiro, eu acho que... Eu lembro que eu viajava e voltava... Eu viajo sou muito. político, não é? Eu viajo... Não, eu viajo muito. Eu consigo apreciar o que cada cidade tem no mundo. Mas no dia antes que eu sei que eu estou voltando no Rio, tudo muda em mim. Eu tenho que ir para algum lugar, na hora que eu sei que... E começa uma ansiedade só de pensar, de chegar, aquele cheiro de álcool no ar, aquele calor, chegar aqui, sei lá, isso aqui é o lugar abençoado por Deus, cara. É o Rio de Janeiro, não tem. Pratica algum esporte? Futebol de final de semana. Já tem tempo que não. Qual posição? Sou artilheiro, sou centroavante. Camisa 9. Deve estar no banco. Camisa 9. Não, Pelo time. Não, porque eu sou dono da bola, então não tem problema. Do dono da bola do jogo de cabeça. Todos os esportes que me dá uma bola, estou jogando. Agora, no momento, estava... não vou nem falar de jiu-jitsu, que vai vir um amigo meu dar uma tapa na orelha, mas esporte, golfe. Eu sou um apaixonado pelo golfe. Comida favorita? Isso é difícil para quem come bem, hein? Churrasco, não tem nada igual. Eu gosto de fazer churrasco, gosto de comer churrasco, mas acho que a comida preferida minha, acho que é o bacalhau da minha mãe. O que não come de jeito nenhum? Jiló para mim, comida de passarinho. Que eu não como de jeito nenhum? Não come de jeito nenhum. Eu diria Giló também, mas é Giló. Paisagem mais bonita do Rio? Pôr do sol do Arpoador não tem igual no mundo inteiro. Pôr do sol do Arpoador. Um lugar para relaxar? O meu sítio em Piraí. Búzios. Uma qualidade? Lealdade. Honesto. Um sonho? Ver o nosso estado dar certo. Que os meus 3 filhos sejam tudo que eles querem ser. Muito obrigada pela sua participação, Maicon Nagy, diretor de marketing do Hotel Fairmont. Muito obrigada pela sua participação, Gustavo Tutuca, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. O Gente do Rio fica por aqui. O papo foi muito legal, passou rápido, né? Muito obrigada pela sua audiência. Ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais. Um beijo!